vamos começar por analisar mais um capítulo, este capítulo que é Espiritismo e Budismo. À semelhança de todos os outros, são colocadas questões a Ramatiz, que apresenta as competentes respostas. A primeira questão é a seguinte: há quem considere Buda superior a Jesus. Que dizeis? Ramatiz diz-nos: Jesus é o sintetizador de todos os credos, doutrinas e religiões do mundo, porque é o governador espiritual da Terra. Jamais deveis preocupar-vos quanto à sua superioridade sobre determinado instrutor religioso que o tenha precedido. Os antecessores de Jesus aplainaram-lhe o caminho para o melhor entendimento iniciático da sua paixão e crucificação. No entanto, cada um desses instrutores trouxe mensagem adequada a certo tipo de raça ou povo, ensinando-lhes a imortalidade da alma e os deveres do espírito encarnado em afinidade com os postulados evangélicos de Jesus. Confúcio aplainou o caminho na Índia, Cristo na China, Krishna na Índia, Zoroastro na Pérsia, Hermes no Egito, Orfeu na Grécia e Buda na Ásia. Todos eles pregaram conceitos semelhantes aos que Jesus depois iria proclamar na Judeia, embora sob as características peculiares de cada povo. Eles foram o preliminar de Cristo Jesus, os niveladores do terreno agreste para a compreensão futura do cristianismo. Buda também transmitiu aos asiáticos mensagem renovadora em perfeita eletividade com a mensagem de Jesus, embora rescindendo ao perfume peculiar da filosofia oriental. Diz-nos Buda: o que somos hoje e o que seremos amanhã depende dos nossos pensamentos. Se procede mal, sofro as consequências. Se procede bem, eu mesmo me purifico. Como se iniciou a missão de Buda? Responde-nos Ramatiz. O príncipe Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido por Buda, o Senhor da Mente, o esclarecido, nasceu na Índia, nas fímbrias do Himalaia, e cresceu entre os prazeres da corte real. Era um jovem belo, disputado pelas jovens, mas se mostrava muito inquieto, mesmo entre a incalculável riqueza, glória e o conforto principesco. Certa vez, saindo do palácio às ocultas, encontrou no seu caminho mendigos, aleijados e enfermos, o que nunca tinha acontecido quando ele em viagem, pois os infelizes, estropiados e párias, sob pena de morte, eram proibidos de se mostrar na rua, para não constrangerem a visão gloriosa deste príncipe. Profundamente impressionado pelas desditas humanas que ele não conhecia, sentiu-se infeliz vendo os seus compatriotas desditosos. Certa noite, em que se realizava esplêndida festa em seu palácio, ele desapareceu, disposto a compartilhar da dor dos seus semelhantes e aliviar-lhes o fardo do sofrimento. Antes disso tinha casado, ainda muito jovem, com cerca de 18 anos. Siddhartha era uma alma elevada e realmente missionária. Por isso, feriram-lhe o coração as aflições dos infelizes do mundo. O seu amor à natureza era inconcebível, pois devotava carinho à mais singela flor. A flor de lótus representa a pureza do corpo e da alma e da mente. Dizem que por onde o príncipe passava, ele era de tal maneira elevado, belo e puro, que onde ele colocava o pé nascia uma flor de lótus. Muito sensível às inspirações do mundo espiritual, gostava de pensar em silêncio, em silencioso recolhimento, junto à natureza, meditando longas horas sobre o motivo da existência e dos sofrimentos humanos. E aqui vemos a árvore Bodhi,
a árvore do despertar, uma figueira que ele encontrou quando se decidiu a ir em busca da sua essência, onde durante 49 dias jejuou, sentado, pensou, até que passados mais 6 dias atingiu o nirvana. Pressentindo na própria alma a natureza ardente e gloriosa do seu Criador, tentou transferir para os seus discípulos a ideia e os sentimentos que lhe dominavam o ser com respeito à divindade. Mas verificou a impossibilidade de os homens compreenderem a existência de Deus, ou mesmo alguma ideia aproximada do absoluto. Buda confirmou a reencarnação, admitida já na Índia desde os Vedas. Esclareceu os seus seguidores quanto à lei do karma, explicando que o espírito do homem deve libertar-se conscientemente do cárcere corporal para então alcançar o nirvana, ou a região do bem, do eterno bem, da eterna bem-aventurança a que nós, muitos outros, chamamos de céu. Ensinou que toda a miséria e sofrimento humano é fruto das ambições desmedidas e egoístas, fruto do desejo incansável de posse e prazer sensual. O budista não devia roubar, mesmo para matar a fome, nem devia mentir, nem se embriagar. O budista deveria evitar os pecados do ódio, da ambição, da preguiça, da arrogância, da avareza e da impudícia. Buda ensinava a paciência, a humildade e a ternura para vencer os duros corações. Mais do que uma vez, e frases célebres de Buda, a paz vem de dentro de você mesmo, não a procure à sua volta. E muitas vezes damos voltas e voltas à procura da paz, e enquanto não a cultivarmos cá dentro, ela não acontece. O budismo hoje ainda se consagra pelas máximas ou 8 conceitos seguintes: ação reta, existência reta, linguagem reta, visão reta, vontade reta, aplicação reta, pensamento reto e meditação reta, ou seja, correta, equivalentes a boa regra de vida, bons sentimentos, boas ideias, boas palavras, boas condutas, bons esforços e boa meditação. Qual a diferença mais generalizada entre o espiritismo e o budismo? Ramatiz diz-nos: sem dúvida, é a grande diferença de compreensão e temperamento que existe entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto os orientais, principalmente os hindus, são meditativos e buscam aprender a realidade imortal no silêncio da alma, os ocidentais, que somos nós, são dinâmicos e procuram o conhecimento através das formas e das manifestações fenoménicas do mundo. O ocidental considera o universo pelo lado de fora, pelas suas manifestações externas, concretas, palpáveis, visíveis. O oriental nasce já com a intuição interiormente, considerando o aspecto externo efeitos de uma causa invisível, mas que não são a realidade. Não há no Oriente ateus nem materialistas. A sua consciência habitual vive noutra dimensão, pois a realidade invisível é para ele o objeto de intuição espiritual e lhe dá a plena certeza da sua essência e existência. Para o oriental, o visível deriva do invisível. Para o ocidental, é o contrário. O invisível é efeito do visível. Para o oriental, os ocidentais, nós, são caçadores de sombras, o Maya, a ilusão. O oriental vive muito alheio às coisas da vida terrestre. O ocidental vive engolfado nas coisas terrenas, realiza mais coisas em redor de si do que o seu próprio eu interno. Os orientais podem devotar-se mais intensamente à meditação
na tranquilidade da natureza e no fervor das coisas íntimas do espírito. A figura tradicional do mestre sereno, a palminhar os caminhos poéticos e as veredas calmas da Índia, não se ajusta ao turbilhão fatigante do Ocidente. A vida ocidental, cá deste lado, é ruidosa, prenhe de buzinas, gritos, pregões, apitos e barulhos ensurdecedores. As criaturas atravessam as ruas apressadas, aos saltos diante dos veículos, aos empurrões nos ônibus e nervosas pela perda de termo nas extensas filas. As exigências incessantes do mundo exterior, arrasando os sentidos humanos, impossibilitam o homem da sua concentração interior e a mobilização das suas forças espirituais. O mestre oriental é consagrado pelas suas vestes níveas e longas, o turbante imaculado e o olhar sereno, impassível diante dos acontecimentos mais tormentosos e avançados do mundo espiritual, material. Seus gestos são comedidos e as suas palavras são de alta sabedoria. O espírita, no mundo ocidental, surge no momento apropriado como cidadão comum, capacitado para aconselhar soluções no plano da espiritualidade, reajustar temperamentos atormentados e orientar com sabedoria o seu próximo. O espírita vive sujeito aos horários rígidos, obrigado aos transportes comuns, responsável pela família ou parentela, sujeito às obrigações do fisco do mundo. Retorna ao lar, exausto, inquieto e mesmo nervoso, conclamado a resolver e atender os problemas domésticos em comum e amenizar os conflitos da família. Quando finalmente se desobriga de todas as providências e responsabilidades de fora ou de dentro do lar, dominou o cansaço e sobra-lhe pouco tempo, muito pouco, para a meditação peculiar aos orientais. Consome alguns minutos ou mesmo algumas horas na pesquisa sobre os princípios do mundo espiritual e da melhor conduta humana dos seus irmãos. Há em si, espontaneamente, o desejo ardente de servir o próximo, auxiliá-lo nas suas dores e solucionar os seus problemas, porque vibra na sua alma a mesma ansiedade do instrutor, variando apenas quanto ao ambiente onde Deus o colocou para o serviço benfeitor. Quereis dizer que o homem do Ocidente está mais desamparado de ensinamentos tão proveitosos quanto aos benefícios que recebem os orientais? Ramatis esclarece. A turbulência da vida ocidental exige doutrina ou religião perfeitamente em sintonia com essa atividade desordenada. O povo ocidental precisa de ensinamentos sintéticos e popularizados que lhe sirvam a toda a hora, sem abandonar suas obrigações no seio da sociedade, do trabalho, do estudo, do desporto e até da diversão. É o Espiritismo a doutrina do século XX mais indicada para atender às necessidades do homem, ensinando-lhe a imortalidade do espírito, os preceitos da reencarnação e lei do karma, de modo direto e fácil, sem exigir qualquer abstenção. O Espiritismo manifesta os seus ensinamentos diretamente e sem a poesia ou simbolismo que requerem demoradas meditações. Vivemos apressados, tem que ser assim para nós, em turbulência. É a doutrina de esclarecimento imperativo e próprio para a época atual, em que não se beija tempo para as longas contemplatividades. O espírito se ajusta corretamente ao homem apressado. O espírita se ajusta corretamente ao homem apressado, ativo e onerado no turbilhão incessante da vida moderna, mas pronto a servir ao próximo e meditar também sobre a vida espiritual. Gostaríamos de mais alguns exemplos comparativos
entre os ensinamentos do budismo e o método direto do espiritismo em nossa época. Ramatis diz-nos que Buda e a doutrina espírita, na essência, dizem a mesma coisa. O primeiro dirige-se à mente oriental, poética e mística, a partir de 600 anos antes de Cristo, quando iniciou a sua missão libertadora. O espiritismo dirige-se particularmente ao cidadão ocidental do século XX, cheio de dúvidas ou interpretações equívocas. O budista pode alegar falta de treino meditativo para interpretar certas máximas budistas. Falta de capacidade e de treino para as interpretar. O espírita assimila um ensinamento que é acessível tanto à criança como ao velho, ao analfabeto como ao sábio. Obviamente, o espiritismo não pretende superar o budismo, mas em face de grande disparidade de condições evolutivas, realizações científicas e descobertas técnicas, domínio do mundo oculto e demais avanços do homem atual, a doutrina espírita é mais própria para as massas populares, enquanto o budismo requer mentes e costumes mais eletivos à meditação. No ensino budista, o discípulo deve tirar as suas próprias ilações após ouvir o conceito doutrinário, enquanto no esclarecimento espírita o ensinamento é direto e taxativo. Dizia Buda: quem renuncia aos desejos se torna Brahman. Isto é, só depois que o discípulo buscava conhecer o que era um Brahman, então assimilava o ensinamento, por ser que o Brahman era aquele que não se reencarna mais e que atinge o Nirvana, região equivalente ao céu do catolicismo. Na exposição do mesmo conceito, o espiritismo é rápido, prático, direto e expressivo, explicando: liberta-te da carne e serás um anjo. Buda dizia: quem injuria o homem virtuoso é como quem cospe contra o vento. Porque cuspindo contra o vento, o cuspe vem de volta para quem está a cuspir. E a doutrina de Kardec, no seu esclarecimento simples, indica a mesma coisa no seguinte: quem injuria o próximo será injuriado. Lei da causa e do efeito, a lei do retorno. Buda diz no outro ensinamento: as coisas brotam do coração e o coração as dispõe. Quem fala ou age com mau coração, a dor o acompanha como o pé do animal que o arrasta. Quem fala ou age com o coração, a felicidade o acompanha como a própria sombra. Era preciso pensar um pouco para perceber o que é que ele queria dizer com tudo isto. O Espiritismo, maravilha de simplificação para todos os homens, explica sem rodeios poéticos ao traduzir o mesmo conceito acima, dizendo: o homem colhe no presente ou no futuro os efeitos felizes ou desventurados das causas boas ou más do passado. Buda, expondo outro ensino da sua doutrina, assim se dirige à mente oriental. Se tu pedires, e esta é muito conhecida de todos nós, que a margem oposta do rio venha até ti, ela virá? Não. Tu é que tens que atravessar o rio para ir buscá-la. Segundo as pegadas de Jesus, e sob o mesmo tema, o Espiritismo é unânime em esclarecer que, sem esforço, o homem nada alcança. E por isso apenas diz: buscai e achareis. Desde que na última encarnação foste indo-chinês, qual era a doutrina que professáveis na vida carnal? Responde-nos Ramatis: era o budismo. Devotávamos-nos principalmente à sua forma iniciática, ao espírito da doutrina, despida de símbolos, alegorias ou sugestões indiretas, tal como hoje muitos espiritualistas modernos sabem distinguir no Evangelho de Jesus o espírito que vivifica e a alma e a letra que mata. Desenvolvíamos os poderes psíquicos e latentes na alma através de práticas esotéricas. O magnetismo, a psicometria, levitação, voz direta, radiestesia, materialização e psicografia já eram do conhecimento dos sacerdotes budistas. O budismo
Como o Espiritismo, também assenta suas bases na lei do karma e da reencarnação, com a precípua finalidade de esclarecer os homens e livrá-los da superstição, da mentira, da lubricidade, da avareza, do medo, do sofrimento, do orgulho, ambição e de todos os desejos que escravizam o homem à matéria. O ideal moral pregado por Buda em nada fica devendo ao ideal cristão consumado no Evangelho de Cristo Jesus, embora algumas vezes diverjam nas suas formas de expressão. Buda foi um esclarecido, uma entidade fulgente e dominante no plano mental. Sua doutrina é fonte de profunda beleza moral. Jesus impregnou o cristianismo com a simplicidade e a doçura da sua vida santificada. O budismo traz em sua fonte a humildade de um príncipe glorioso e poderoso que trocou as vestes de seda e as pedras preciosas do corpo pela vestimenta de estamanha, que é um tecido grosseiro de lã, e pelo bordão de peregrino. No entanto, há que distinguir o budismo de doutrina iniciática, que se dirige diretamente ao coração do homem, sem os ritos e as superstições, e o budismo, religião organizada pela classe sacerdotal, asfixiando a verdade pura e simples. Porventura, os princípios simples do Espiritismo também conseguiriam influenciar os budistas religiosos ainda presos aos dogmas seculares? Ramatias esclarece. Seria fácil o budista abandonar a pompa, a liturgia e o temor da classe sacerdotal para devotar-se ao Espiritismo com ardor e sinceridade, porque já cultua e conhece tanto a lei do karma como a reencarnação. Não obstante, a diferença e o condicionamento de raças, climas, preconceitos e costumes em todas as latitudes geográficas é sempre a mesma camada de espíritos apropriada à escola educativa terrena. Isto é tão bonito, esta parte explicativa, nem podia ser de outra forma, não é só na Índia que estarão os iluminados, eles estão por toda a parte, basta que se esclareçam. Em todos os povos ou raças há tipos espirituais de graduações e sentimentos semelhantes. No seio do budismo também se mostram insatisfeitos milhares de budistas, cujo amadurecimento espiritual os torna mais conscientes da realidade da vida superior. São adeptos que vibrariam mais facilmente com o Espiritismo do que os próprios devotos católicos, protestantes e de outras seitas religiosas do Ocidente. Quando a doutrina espírita, a chegar-se a eles, cavando a crosta das inutilidades pomposas e dogmas atrofiantes do budismo, ser-lhes-á fácil aceitar e professar uma doutrina ocidental de profunda semelhança com as raízes fundamentais da lei do karma e da reencarnação dos ensinos budistas. Devotar-se-ão à disciplina lógica e sensata da comunicação com os mortos, que até agora teriam medo, sem a proverbial obstrução de superstições e temores que transformam parentes falecidos em seres irreais e moradores num mundo caricato. E assim, terminamos este capítulo sobre a maravilha que é o Espiritismo, mas a semelhança que ele tem com a beleza do budismo, que, tendo nascido antes, foi uma doutrina, uma forma de estar que abriu uma das pontes, uma das passagens para o aparecimento do Cristo. E, no fundo, nada há que temer. Jesus é o governador da terra, não é superior porque não se considera superior a ninguém, considera-nos a todos como irmãos, mas não é derrogado, nem se considerará derrogado nunca por quem siga o budismo ou outra crença que seja. E assim terminamos mais este capítulo, acreditando, esperando que tenha servido para algum esclarecimento do que é o budismo, porque haverá quem já o entenda, eu não entendia
acho belo. Portanto, viver é aprender. E nesta casa, graças a Deus e a todos os que aqui trabalham, a instrução vem-nos sempre, a todos os momentos. Obrigada pela vossa atenção. Que Jesus continue conosco agora e sempre.